salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos nosso estudo, nossa reflexão, pedindo ao Espírito Santo que ilumine nosso coração, tanto a minha mente, meu coração, mas também sua mente, para que vocês possam compreender com maior facilidade aquilo que nós vamos veicular, que nós vamos transmitir aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a força do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então nós vamos agora entrar aqui no capítulo 12, que configura-se como centro do próprio livro do Apocalipse, literalmente, porque aqui está no meio, se são 22 capítulos, está mais ou menos, o capítulo 12 está mais ou menos no meio do livro. E trata-se de um texto muito caro para nós que somos católicos de maneira especial, porque relata que o grande embate na visão de uma mulher contra um dragão. E normalmente nós associamos essa mulher à Nossa Senhora, né? Ela que deu à luz o Salvador. E, inclusive, nós lemos esse texto em duas solenidades dedicadas a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós lemos a mesma passagem dessas duas solenidades. Então, tradicionalmente, nós identificamos como Maria, como Nossa Senhora. Mas aqui eu quero, como nós estamos num estudo, aqui, digamos, por mais que seja um estudo rápido, mas não deixa de ser um estudo acadêmico, adaptado para a situação de vocês que não podem frequentar aqui o seminário. Então, nós vamos tentar apresentar algumas nuances, ou vamos apresentar algumas facetas, algumas possibilidades de interpretação, contemplando, inclusive, a tradicional, que é a que nós católicos mais nos apoiamos, certo? Então, vamos começar com a leitura, vou ler os 2 primeiros versículos, e aí já passarei a comentar esses 2 primeiros versículos. Diz o seguinte: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os seus pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Pois bem, aqui tem a descrição dessa mulher. Ela é apresentada com características teofânicas. Eu não sei se em algum momento eu expliquei para vocês o que é uma característica teofânica. Por via das dúvidas, eu acho melhor aqui dar alguns esclarecimentos sobre isso aqui. Nós chamamos de teofânico tudo aquilo que remete a uma visão sobre a realidade divina, que normalmente vem acompanhado com manifestações da natureza. Por exemplo, o esplendor da luz, o sol fulgurante, por exemplo, o trovão é um sinal teofânico. Uma nuvem, um estrondo, terremoto, são sinais teofânicos que na Bíblia ajudam a compreender que aquilo que está sendo descrito trata-se de algo que procede de Deus. Se você for fazer um percurso em toda a Bíblia, você vai perceber que sempre que Deus se manifestou, com exceção da aparição ao profeta Elias na montanha, né, no Monte Carmelo, em que ele aparece no murmúrio de uma brisa, mas normalmente Deus, quando ele aparece, a sua aparição ela vem configurada, ela vem permeada de reações cósmicas, de sinais na natureza, sinais do cosmos. Então, quando Deus desce na montanha do Horebe, no Monte Sinai, e quando vai falar com Moisés, e a montanha toda fica abalada nas suas estruturas por causa da glória de Deus, uma nuvem espessa baixa sobre o cimo da montanha, raios, trovões. Então, são todos elementos que fazem com que o leitor entenda que se trata de uma narração teofânica. Isso em várias páginas, várias passagens do Antigo Testamento sempre acontecerá isso.
Algo assim parecido aconteceu também no Novo Testamento, quando Jesus foi se batizar. Então, os evangelhos dizem que o céu se partiu e de uma nuvem uma voz dizia: "Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado". Então, tem um traço teofânico. Outro traço teofânico é o da transfiguração. É uma luz brilhante, as roupas de Jesus resplandeciam, era mais branca do que a neve, e uma nuvem, uma voz, depois aparecem dois personagens. Então, só para vocês se situarem nessa questão de linguagem teofânica. A mulher, ela não é nomeada, então ela não é identificada. Então, nós podemos deduzir alguma coisa sobre ela. Ao longo da investigação bíblica, na teologia, muitos exegetas, muitos estudiosos da Bíblia, tanto no âmbito católico como protestante, eles tentaram oferecer soluções para poder resolver a questão dessa mulher que não é nomeada, que não é nominada. Então, eu vou apresentar aqui três interpretações e, naturalmente, vou concluir com a nossa interpretação tradicional, né, que é católica. Então, alguns exegetas veem nessa mulher a própria mulher, o próprio Israel, perdão, seria uma expressão do Israel, que seria de onde provém o Messias. Interessante que nessa abordagem, nesse tipo de abordagem de interpretação, se faz uma relação entre o diálogo de Deus logo após o pecado de Adão e Eva, quando Deus vai dialogar com a serpente e a mulher, Deus, no capítulo 3 de Gênesis, vai dizer o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela da mulher. Esta, o pronome demonstrativo, esta está se referindo não à mulher, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça, a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar e esta esmagará a tua cabeça. Então, aqui significa o Israel, poderia significar essa mulher, o Israel de onde provém o Messias Salvador, que seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que o dragão, a guerra que ele vai fazer, não é propriamente com a mulher, mas é contra o descendente da mulher. Porque é ele que tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. Muitas vezes as pessoas confundem muito isso, né? Inclusive, eu não gosto de assistir filmes religiosos e também não costumo citar filmes religiosos em aula, mas tem um filme que é o da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que dos filmes bíblicos eu creio que é o mais próximo da realidade. Inclusive lá vai apresentar que quando Jesus está no Monte das Oliveiras e aparece a serpente ali, quando ele está sendo tentado a desistir, a não seguir adiante, quando ele vence a terceira tentação, quando ele diz: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres, ele se levanta e ele com o calcanhar esmaga a cabeça da serpente. No filme, inclusive, a serpente enrosca na sua perna, né? É uma cena muito bonita, muito bem feita, e é muito de acordo com a exegese. Viu? Isso é bem interessante, porque quem esmaga a cabeça da serpente não é Maria. Inclusive, nas imagens de Nossa Senhora das Graças, inclusive está aqui, olha, a imagem aqui, eu não sei se é Nossa Senhora das Graças, mas Maria não está com o pé na cabeça. Ela está com os pés um pouco atrás da cabeça. Não é, porque não é ela que esmaga a cabeça da serpente. A serpente está enrolada, mas você pode perceber aqui, existe aqui um fruto, que seria o fruto proibido que foi oferecido a Eva. Maria está com o pé, mas eu não sei se na imagem dá para vocês perceberem, mas a cabeça não está esmagada, porque não é Maria quem esmaga a cabeça, mas é o descendente da mulher. Uma imagem como esta, que não tem... Jesus não está segurando o menino Jesus, Maria não está segurando o menino Jesus, a igreja supõe que Maria nunca pode ser retratada sem estar com Jesus. Então, quando ela vem sem o menino Jesus, é porque subentende que ela está grávida. Então, o fato de Maria estar aqui, no caso aqui, inclusive, acho que é Imaculada Conceição, pelo que eu vejo aqui. Mas, enfim, quando Maria não está com o menino nos braços, supõe-se que ela esteja grávida, porque ela é honrada, reverenciada em função do seu filho.
Então é Jesus quem esmaga o filho, quem esmaga a cabeça da serpente. Mas essa mulher também pode ser interpretada também como sendo a igreja de Cristo. E o filho que ela está grávida seria os novos cristãos que são gerados pelo batismo. Essa é a visão mais tradicional do meio protestante. Essa segunda interpretação, ela é mais, assim, no meio católico, normalmente não é muito comum se adotar essa interpretação. Já a interpretação tradicional, que é a nossa católica realmente, é que aqui se trata da mulher que seria, de fato, Maria, a mãe do Salvador, aquela que veio, que deu à luz, que trouxe o Filho Salvador. E daí surgiu a piedosa devoção de Nossa Senhora da Conceição, quando ela vem exatamente retratada com a lua debaixo dos seus pés, coroada de 12 estrelas e assim por diante. Ela vem revestida do sol, não é que ela seja, digamos, o sol esteja dentro dela, mas o esplendor da glória seria o equivalente ao esplendor da glória do sol, da luz do sol, de modo que ninguém consegue olhar diretamente para o sol. Só para que vocês possam ter noção da gravidade ou da intensidade da mensagem que se quer produzir aqui, né? Se pode dizer que Maria, ou essa mulher, estaria com um esplendor de uma luz tão fulgurante, semelhante à luz fulgurante e o esplendor da luz do sol. E ela estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Então, nesse momento, aparece então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vamos parar aqui nesse ponto, aqui apenas um versículo, porque nós temos aqui muita coisa para debater, para analisarmos aqui. Então aparece um dragão. O dragão é uma figura mitológica, misteriosa, mas podemos identificar nesse dragão o antigo opositor, que é a antiga serpente infernal. Aqui ela é retratada, o adversário é retratado com poder também, inclusive pelos sinais que aparecem, porque ele tem a cor de fogo para contrastar com a luz da mulher, que procede da mulher. Ele, ao contrário, é da cor de fogo, é avermelhado como fogo, com 7 cabeças. 7 cabeças porque eu já expliquei para vocês que o numeral 7 tem um significado importante de perfeição. Só que aqui é usado, é aplicado para poder descrever uma ação diabólica do inimigo. Porém, nós vamos entender melhor mais adiante que este dragão vai estar em associação com uma outra realidade, que é a cidade de Roma, que nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, que é a cidade que tem 7 colinas, que 7 montes. Quando chegar o momento, aí eu vou explicar melhor isso aqui. Então, o dragão, ele de certa maneira personifica o poder imperial também, que era exatamente o poder que estava naquela ocasião perseguindo os cristãos, que estava levando muitos cristãos ao martírio, à morte. Então, ele tem 7 cabeças, tem 10 chifres, também retratando a questão do poder. Eu já expliquei também que o chifre na Bíblia está associado ao poder, inclusive o animal que é dotado de chifre, a sua arma e a sua defesa está exatamente nesses 2 instrumentos. Por isso que na Bíblia o chifre é sempre sinônimo de poder. Lá, quando nós descrevemos o cordeiro imolado, eu mostrava para vocês que ele tinha 7 chifres. E eu explicava que os 7 chifres significam que ele era onipotente. Aí aqui aparece o dragão com 10 chifres. Alguém pode imaginar, então significa dizer que o dragão é mais poderoso do que Cristo? Aí eu diria que não, porque aqui nós não vamos levar em consideração, não é a questão matemática em si, não é a quantidade, não é o aspecto quantitativo, mas é o aspecto simbólico do numeral. 7 é o número de perfeição, é o número perfeito, pleno. Em caso de 10, embora seja numericamente, matematicamente superior a 7, mas dentro da explicação do conceito antigo, da antiguidade,
do ponto de vista da perfeição, do ponto de vista da qualidade, o numeral 10º, o numeral 10 não tem o mesmo grau de perfeição do que tem o numeral 7, certo? Eu sei que para vocês que não estão muito acostumados com esse tipo de linguagem simbólica, talvez isso seja um pouco confuso, porque é muito difícil a gente sair da questão matemática pura e simples e a gente considerar os números como sendo adjetivo, como sendo elementos de qualidade, de adjetivos, com capacidade de adjetivos. É um pouco confuso isso, mas eu espero que com essa minha explicação, se caso não, vocês depois podem voltar, né, me parece, e aí vocês poderão consultar aquela aula que eu dei lá atrás, quando eu falava sobre o numeral 7. Então, ele tem diademas sobre as cabeças. Diademas que, naquela época, eram símbolos da realeza. Porque, mais uma vez, eu vou insistir, o dragão tem 7 cabeças e 7 diademas. Porque, na verdade, se tratam dos 7 imperadores de Roma, os 7 imperadores de Roma que estão a serviço do maligno. Quem são os 7 imperadores de Roma que são apontados aqui? O primeiro, Júlio César, Augusto César, Tibério César, Calígula, Nero, Tito e Diocleciano. São os 7 imperadores chamados da dinastia Césares. Então, esse diadema que é mencionado, na verdade, era uma espécie de sinal que se colocava na cabeça como identificação do imperador. Então, significa dizer que aqui o Apocalipse faz uma clara identificação com o poder temporal, que era o poder do Império Romano, que massacrava e que matava os cristãos, com o antigo adversário da humanidade, que é representado no Antigo Testamento com a imagem da serpente. Então, funde isso e aí criou-se o grande inimigo que vai perseguir a mulher que está grávida. Então, ele tem, com a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Aqui, neste ponto, o dragão, ele vai retratar com 1/3 das estrelas do céu. Aqui é uma alusão a uma tradição antiga judaica da queda dos anjos, porque nós sabemos que Lúcifer era um anjo, ele foi criado por Deus juntamente com dos seus comparsas, né, da revolta. No princípio, quando antes deles pecarem, eles serviam a Deus, inclusive Lúcifer estava numa posição de hierarquia superior aos demais anjos, mas lá, segundo o livro de Enoque, e depois, mais adiante, vai ficar um pouco mais claro essa questão, Lúcifer se ensoberbece e ele se opõe a adorar a Deus, e 1/3 da corte angelical acompanha Lúcifer na queda. Então, nessa recusa de adorar, há o combate entre Miguel e Lúcifer, e eles são expulsos do céu, e Lúcifer, juntamente com 1/3 da corte dos anjos, são expulsos do céu. Então, aqui, quando ele vai dizer assim, com sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Por quê? Porque Lúcifer, a palavra Lúcifer significa luz, né? Um ser iluminado. A estrela é um astro do céu que ilumina. Então, ele tem um poder de sedução e ele arrasta consigo as estrelas que estão no céu, ou seja, aludindo ao... Não é que as estrelas que estão no céu são anjos, né? Não imagine que... espero que vocês imaginem, não creiam que seriam isso que eu esteja falando, né? Mas, alusivamente, essas estrelas que ele está aqui apontando se tratam dos anjos, metaforicamente, que no passado foram expulsos e vieram para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Então, eu vou aqui parar por aqui para dar algumas explicações por aqui. Então, veja que a guerra que o dragão faz
não é contra a mulher propriamente dito, só no segundo momento é que ele vai pôr-se a perseguir a mulher. Mas o seu objetivo é perseguir o filho que está para nascer, está prestes a nascer. Então aqui seria o Messias que estaria prestes a nascer. Podemos ver aqui a tentativa de assassinato de Herodes logo após o nascimento de Jesus. Claro, pode ser uma identificação. Jesus, logo após o seu nascimento, segundo o Evangelho de Mateus, o rei Herodes manda seus soldados irem para Belém com o intuito de assassinar o menino que tinha nascido lá em Belém. O menino foi levado para o deserto, foi levado para o Egito, né, por causa do sonho que José havia tido. Então a família vai para o Egito e assim Herodes não conseguiu assassinar o menino. Mas claro que há um projeto diabólico desde o princípio para que Jesus não pudesse levar a cumprimento aquilo que Deus lhe havia incumbido, o Pai lhe havia incumbido. É tanto que durante todo o seu ministério, Jesus foi tentado várias vezes a desviar-se do caminho do seu Pai. Então, quando ele foi para o deserto, logo após o batismo de João, ele lá é submetido a uma grande tentação, e todas as tentações que o inimigo lhe sugere são tentações que desviam o seu messianismo, de um messianismo, digamos, simples, velado, para algo muito espetaculoso, algo muito exuberante, coisa que Jesus, ao longo do seu ministério, de fato, não irá fazer. Depois nós vamos ver que várias vezes os fariseus também puseram Jesus à prova. Depois Jesus foi posto à prova quando no Monte das Oliveiras o maligno, como eu já citei anteriormente, o maligno tenta fazer com que Jesus desista da sua missão. Claro, o texto não é mencionado ali o maligno, mas subentende-se, subjaz, que quando Jesus está ali pensando, Pai, se é possível que eu passe desta hora sem que eu beba deste cálice, subentende-se que ali ele esteja sendo submetido a uma tentação de voltar atrás. Mas tem um pouco adiante, quando ele já está pregado na cruz, um centurião, um soldado disse, se és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Veja que a todo momento o maligno, o sedutor, o adversário se põe a tentar para que Jesus pudesse desviar-se do seu caminho. E só que Jesus é fiel até o final, depois de sua morte é levado para o céu, por isso que ele está dizendo aqui, né, que ele, para devorar o menino tão logo nascesse, ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então ele foi levado para junto de Deus, uma clara referência à ascensão de Jesus. E após a ascensão, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1.260 dias. Então a mulher foi levada para um lugar deserto. O deserto na Bíblia é sempre apresentado, entendido como lugar da experiência divina. Quando Deus chama Moisés estava no deserto. Foi lá no deserto de Madiã, que Deus se manifestou a Moisés. Foi ao longo do deserto, durante 40 dias, que Deus mostrou sua face para os israelitas, através de vários sinais. No deserto, o profeta Elias também teve a experiência com Deus. No deserto, Jesus também foi viver aquela experiência de preparação para o seu ministério. Então, o deserto, sempre na vida, na Bíblia, é associada a uma experiência divina, a experiência divina. É tanto que hoje, quando nós fazemos retiros, aí nós dizemos momento de deserto, ou seja, momento de solidão, porque o deserto é o lugar em que nós nos isolamos de todas as coisas que nos distraem, que chamam nossa atenção. Então, no deserto é o lugar da experiência com Deus. É como se a mulher fosse tirada da presença do dragão, ela fosse protegida do dragão, mas levada para um lugar onde ela estaria sob o abrigo divino, do abrigo de Deus. E aqui tem um tempo, alimentada por 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. 1.260 dias é o equivalente a 2 anos e meio, que é a metade de 7, ou seja, representa um tempo brevíssimo. Ela seria preservada por um tempo brevíssimo,
para que depois Deus pudesse finalmente a levar junto consigo. Então a mulher foi levada para o deserto que é, como já falei, local da experiência com Deus. Mas interessante que aqui ele vai mostrar, vai fazer uma descrição, o texto faz uma descrição dizendo que ela permanecerá lá no deserto por 1.260 dias, o equivalente a 3 anos e meio, que por sua vez é a metade de 7. 7 é o número da perfeição, e quando normalmente vem a metade de 7, significa dizer que é um tempo brevíssimo, ou seja, o tempo que ela estaria lá no deserto seria um tempo brevíssimo, porque logo em seguida Deus haveria de a reconduzi-la para o seu destino, para aquilo que Deus reservou para ela. Nós vamos encerrar por aqui a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos prosseguir aqui no versículo 7º, né? Só para vocês verem que é uma aula toda hoje foi apenas 6 capítulos, por causa da densidade desse capítulo, 6 versículos, né? Por causa da densidade desse capítulo. Então, na próxima aula, nós iremos prosseguir no versículo 7.